Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para esta quarta-feira de muita Copa do Brasil, teremos 5 jogos importantes aí e eu tô aqui para analisar essas partidas com vocês, para trazer as melhores informações e as melhores apostas para que você possa ganhar dinheiro com isso, beleza? Já vai deixando sua curtida, seu comentário e vamos que vamos, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de começar com a análise de CAP e Bragantino, eu queria te mostrar o bônus de primeiro depósito da Betfast para que você deposite e ganhe mais dinheiro para apostar. Tá aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo, a Betfast, que é a nossa casa apoiadora aqui no canal e pode ser uma boa para você colocar o seu dinheiro e fazer as suas apostas lá. Conheça a Betfast e agora sim, bora pro vídeo. Começando aqui com o CAP Bragantino, partida na Liga Arena, Arena da Baixada, 19 horas desta quarta-feira. O CAP que chega para essa partida basicamente completinho para enfrentar um Bragantino que tem 4 baixas, né? O Eduardo Sacha, o Pedro Henrique, o Eduardo e o Juninho Capixaba. O time do CAP sabe muito bem aproveitar o mando de campo, principalmente nessas competições eliminatórias. É um time que, quando joga em casa, é muito difícil de ser batido. A partida é num horário bom, deve ter um bom público, né? E o time do Bragantino, na minha visão, ele é organizado, mas com esses desfalques acaba que fica um pouco aquém do que é o esperado por Bragantino numa competição importante como é a Copa do Brasil. Cotações de momento estão 1,85 para o Atlético Paranaense. Eu acho que isso é uma cotação baixa no momento, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar essa cotação para trabalhar no ao vivo a favor do Atlético Paranaense. E aí eu vou fazer ou menos 0,25 do CAP ao vivo assim que bater 1,70. Ou se ele tomar o gol antes, eu vou no dupla chance do Atlético Paranaense a 1,65. Ou uma ou outra bet, ou menos 0,25 na vitória do CAP ao vivo. Ou no dupla chance do CAP também, caso ele tome o gol para o Bragantino. Beleza? Já em CRB e Atlético Mineiro, partida aqui que acontecerá no Rei Pelé, no Alagoas, né? E o CRB é o único time entre os sobreviventes da Copa do Brasil que está numa divisão abaixo da Série A, então é importante dizer isso. O time do CRB que está aquém das expectativas da temporada também, está em 10º lugar na Série B, é um time que deveria estar um pouco acima por tudo que montou para essa temporada e por tudo que vem fazendo de planejamento em outros anos, né? Inclusive vem de um bom empate contra o Santos em casa por 1-1, mas que não é necessário para impulsionar a equipe na Série B do Brasileiro. O Galo, por mais que tenha um time muito bom, com a frente Bernard, Paulinho Huck, com vários jogadores de qualidade, é um time que terá muito trabalho no Rei Pelé para ganhar do CRB. O CRB é um time que tem o Anselmo Ramon na frente, que é essa principal estrela, mas é um time que joga em casa de uma forma que é difícil para quem vai visitar ele, né? Então aqui, na minha visão, é uma partida muito complicada e até por isso que eu não fiz nada nessa partida. As linhas de escanteio estão todas muito bem colocadas. Essa vitória do Galo tá muito bem colocada também. Então aqui eu tô fora de qualquer coisa nessa partida. Pro Galo é bom porque ele empata essa partida fora de casa e traz ela para vencer em Minas Gerais. Então assim, pro Galo aqui não precisa se expor muito fora de casa, por isso que eu tô fora de qualquer coisa aqui nessa partida. Flamengo e Palmeiras, duelo das oitavas, né? Duas equipes muito fortes, as duas melhores do país potencialmente aqui em termos de elenco, de papel, né? Só que o time do Flamengo, na minha visão, ele veio um pouquinho mais encontrado na temporada, na minha visão. Não tá jogando futebol brilhante, algumas vezes você vê que tem uma queda de produção nítida no time do Flamengo, mas é um time que no papel é absurdo, né? Ainda mais amanhã que o De La Cruz retorna, que o Bruno Henrique retorna e que o Palmeiras perde potencialmente o Estevão e acabou de perder também o Murilo para essa partida. Então são baixas por um lado pesadas e reforços por outro lado muito importantes, né? O time do Flamengo jogando em casa e tudo mais, tendo um padrão tático até mais encontrado na temporada nesse momento. O Abel encontra dificuldades nessa parte do ano para fazer o Palmeiras render. Então, diante disso tudo aqui, a minha bet será no pré-live já no Flamengo, menos 0,25 a 1,70, né? Ah, Danilo, o que é o menos 0,25? Se o Flamengo vencer, a nossa bet bate. Se o Flamengo perder, a nossa bet dá head. E se empatar, metade perdida e metade devolvida, né? E a nossa vantagem aqui é que eu vejo que o Flamengo não perde amanhã por Palmeiras, tá? Então aqui a gente tem muita vitória do Flamengo ou empate. Como o menos 0,25 nos protege até no empate, para mim é uma aposta muito interessante e que nos coloca à frente da casa nessa partida em questão.
Na partida seguinte, nós teremos Atlético de Goiás e Vasco da Gama. O goianense está na última posição do Campeonato Brasileiro. O Wagner Mancini está até preocupado com o time desanimar de vez o Brasileirão. Então, assim, o goianense montou um time muito fraco para essa temporada, para tentar se manter no Brasileirão. E com isso aqui, deve refletir um pouco também o desempenho na Copa do Brasil, já que os times que estão na Copa do Brasil são do mesmo nível daqueles que estão no Brasileirão. O Vasco, por sua vez, tem se encontrado cada vez mais, chegou o Coutinho, é verdade que perdeu para o Grêmio na última rodada do Brasileirão, mas é um time muito melhor do que na temporada passada, e a gente vê isso nas partidas que o Vasco joga, até mesmo quando perde. Então esse time do Vasco, ele é muito superior em relação ao Atlético de Goiás. Agora a partida será na casa do Atlético, o que é um ponto muito importante, porque nivela muito as coisas e até torna o goianense um pouquinho favorito, é bem verdade. Agora sim, eu vejo uma partida fechada, com o Vasco muito preocupado em não sair com uma derrota de Goiás e por vezes o Atlético também muito preocupado em não perder em casa. Então aqui eu vejo na minha visão uma partida com um apelo muito importante aí, muito forte para o mercado de menos de 2,5 gols a 1,60. O Vasco, dos últimos 9 jogos que fez fora de casa, teve 7 unders e apenas 2 overs, né? Então aqui o mercado de menos de 2,5 gols a 1,60, ele passa muito pelo que eu penso. O Vasco é mais forte e o Atlético é mais fraco. Então o Atlético terá um pouco mais de dificuldade do que o normal para se impor como mandante. E com isso tende a ser uma partida bem fechada, bem complicada e com o placar ali no empate eu acho bem persistente. Então com isso aqui vamos de menos de 2,5 gols a 1,60. Já na partida final aqui entre Corinthians e Grêmio, duas equipes que estão na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians vem jogando bem, né? Até na derrota contra o Galo, o Corinthians é mais resistente nessa temporada. Esses times jogaram até inclusive no jogo retrasado aí do Corinthians no Itaquerão e foi 2-2. Só que aqui a banda toca um pouco diferente. Por quê? O Corinthians amadureceu um pouco mais de uma semana para cá, o Grêmio tem um desgaste maior do que o do Corinthians em relação aos últimos jogos, né? E aqui o Corinthians terá força máxima para essa partida. Então a partida que, na minha visão, ela difere um pouco daquele 2-2 que foi aqui no Itaquerão. Até porque era Brasileirão, aqui é a Copa do Brasil, e os times devem ter um pouco mais de medo de tomar gols e de perder aqui. Por isso aqui eu até ponderei ir no mercado de menos de 2,5 gols. Só não vou porque o Corinthians de fato é um time que tem saído muito dessa linha negativa de gols e tem ido muito pro over, né? É um time que toma gols e por vezes vira o jogo, por vezes empata, mas é um time que tem saído muitos gols na sua partida. Com isso aqui eu vou de Corinthians, handicap asiático menos 0,25 a 1,75, muito baseado no que o Corinthians vem jogando atualmente e muito baseado também nos discursos do Renato Gaúcho para essa partida, dizendo que a sua equipe pode ter algumas mudanças no esquema tático, dizendo que o time está muito cansado, enquanto o Corinthians vem, de fato, jogando futebol muito forte e muito mais encontrado tecnicamente com o Ramon Dias agora no comando. Então aqui eu vou de Corinthians, menos 0,25 a 1,75. Então é isso, pessoal, vou deixar um bilhete pronto para vocês aqui no fim do vídeo com uma múltipla envolvendo esses jogos e vamos que vamos tentar cravar essa. Eu fiquei fora aqui do YouTube no último fim de semana por problemas técnicos, mas já estou de volta. Deixe seu like, comente bastante e vamos que vamos.